a mais um Entre Linhas aqui no TV CAU-RN. Hoje vamos falar sobre arquitetura para a pessoa idosa. O mês de outubro é um mês dedicado à pessoa idosa, a sensibilizar a sociedade das necessidades de adaptação tanto da cidade como dos ambientes construídos. E para falar mais um pouquinho sobre isso, nós convidamos a arquiteta e urbanista Márcia Caldas. Bem-vinda, Márcia, ao nosso Entre Linhas. Fale pra gente como começou essa, digamos assim, essa dedicação sua como arquiteta a esse mercado da pessoa idosa. Pois é, Línia, obrigada. Eu aproveito para agradecer o convite. É muito importante a gente estar aqui trazendo um pouco vertentes da atuação na área profissional. A gente sabe que tem acessibilidade, que é algo que a gente já vem trabalhando, já vem estudando e tem a obrigatoriedade de aplicar, né? Mas o viés e o estudo e o direcionamento para o público idoso trabalha também o lado da empatia, o lado social, a gente trabalhar essa escala humana de uma forma mais direcionada, entendendo que existe um contexto de envelhecimento diverso, né? Envelheceremos de formas diferentes, que é bom a gente envelhecer, né? Nesse sentido da longevidade, e pensando também que a nossa relação com esse espaço físico, ele sendo empático, ele sendo acessível, ele sendo inclusivo, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e preservando a questão da autonomia, que é algo que a pessoa idosa, né, que é algo que a pessoa deseja realmente envelhecer com autonomia, com independência. Então esse estudo e esse viés na área da arquitetura é algo que me encantou já há algum certo tempo, porque eu já vinha dedicada à questão da acessibilidade, mas é como uma causa, né? E aí quando a gente realmente veste a camisa e abraça um segmento, é algo que brilha aos olhos, é algo que a gente realmente vai ter empatia, vai visualizar em outros cantos soluções para que a gente melhore, né? Se a gente perceber a nossa convivência familiar, cada vez mais estamos convivendo com pais, com tias, com avós, com bisavós. E esse contexto, ele repercute na cidade como um todo, né? No Brasil como um todo. É um perfil que realmente vem mostrando aí, diante do censo e dos estudos, que a gente tem uma inversão dessa pirâmide, né? E algo que realmente vai fazer a diferença, porque os espaços precisam ter qualidade, precisam estar atendendo essa demanda, né? Tanto espaços públicos, né, espaços urbanos, como também espaços residenciais. Seu foco hoje é mais na arquitetura residencial? Pois é, hoje a gente trabalha, né, dentro do escritório, tem vários nichos, né, de atuação, mas esse viés de adaptação residencial é algo importante que tem uma relevância, porque a gente tanto vai estar fazendo intervenções pontuais de reforma para idosos ativos, né, para pessoas que dominam o seu espaço, que utilizam e que querem facilitar o seu dia a dia, pensar na questão da segurança, da prevenção de quedas, que é algo que fragiliza a saúde da pessoa idosa. Caso venha a levar uma queda, isso compromete todo um leque, né, de exercícios, de atuação profissional, porque muitas pessoas idosas ainda trabalham, empreendem, enfim, e querem autonomia. E a questão também das adaptações para o cuidado, ou seja, às vezes chega numa situação de hospitalização, esse retorno da hospitalização precisa de uma adequação para casa, precisa de um home care, com todo um reajuste para uma funcionalidade de cuidado, né? Então a gente tem aí dois contrapontos dentro dessa perspectiva de atender o envelhecimento humano, né? Tanto da parte do cuidado, ou seja, se eu tenho uma equipe de cuidadores, se eu tenho um familiar que precisa de um suporte, a arquitetura também vai estar direcionando a isso, né, a esse movimento. Tanto é que hoje eu também tenho um laço muito forte, uma atuação com profissionais da área da saúde, geriatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Muitas vezes essa demanda vem da área da saúde, do pessoal da área da saúde, como também a gente faz essa casadinha, né, essa junção, porque isso dá uma qualidade de vida para a pessoa idosa e para os familiares, essa comodidade do ambiente adequado, das portas largas, de um banheiro acessível, de facilitar esse layout, porque tudo isso implica em facilitar o cuidar. Né? E esse trabalho é feito muito realmente em parceria, né, com o fisioterapeuta, né, com o médico ali que acompanha, o geriatra. Eu sei que muitas vezes até inclusive você tem que se reunir com essas outras equipes, né, com esses outros profissionais para poder moldar, digamos ali, os ambientes para adaptar melhor as atividades, né, do idoso dentro da residência. Isso, porque na realidade a gente vai trabalhar também o prognóstico. O que é que tem ali
diante daquele quadro, daquela situação que a pessoa idosa está passando, o que é que tem a se desenvolver, o que é que vai ter de fragilidade que vai precisar se adequar. Às vezes ele está numa cama, a cama não é hospitalar ainda, vai passar depois para uma cama hospitalar. Essa cama hospitalar tem outras dimensões, tem outras necessidades, né? Às vezes é automatizada, precisa estar né, ligada, então tem a questão da energia. Então são esses pontos que tem a ver com a arquitetura, que tem a ver com o ambiente residencial, que vai ter esse encontro, né? Essa junção multidisciplinar que é bem interessante, que gera um produto e um serviço realmente que facilita a vida das pessoas, né? Tudo isso aí, né, é o que a gente chama, está inserido aí na geroarquitetura. Né? Esse é um termo que eu acho que muita gente não conhece, né? É digamos assim, um nicho novo de mercado. Como é que começaram esses estudos? É uma especialização? Como funciona aí? Pois é, esse termo vem de gerontologia, que é uma especialização, né, um segmento que pode estar, vários profissionais de diversas áreas podem estar buscando essa especialização, porque trata sobre ampla, o estudo. Não apenas para arquitetos. Perfeito, a área da saúde principalmente, mas trabalha esse processo do envelhecer. Vários segmentos de atuação do processo de envelhecer. Então, geroarquitetura é justamente esse processo do envelhecimento humano, juntamente com a arquitetura, que precisa estar muito mais afinada a questão da acessibilidade, vai estar funcionando também esse olhar em relação à cidade, ao dimensionamento, ao crescimento, né, toda essa parte do processo de desenvolvimento urbano que o plano diretor já direciona, né, em relação à acessibilidade, mas aí a gente precisa ter esse olhar também dessas cidades mais amigáveis, né? Mais acessíveis. Envelhecer, como a gente diz, envelhecer hoje é um luxo, né? E é algo que todos nós, né, queremos realmente chegar, né? E para isso a gente tem que ter realmente essa visão, até a sociedade como um todo, né, da necessidade dos espaços estarem projetados, né, e adaptados para esse público. Aqui no Brasil, o idoso é considerado a partir dos 60 anos, não é isso? Exatamente. Mas lá fora a gente tem uma outra idade, 65, se eu não me engano. Pois na realidade, quando a gente sai do Brasil, a realidade de envelhecimento europeu e mundial, ele vem num processo mais lento. Ou seja, esse percentual de crescimento do envelhecimento passou por um tempo mais longo e a gente está vivendo esse envelhecimento, eles passaram num processo de 150 anos e a gente está em 20 anos envelhecendo, então isso é muito rápido. O Estatuto do Idoso, né, da pessoa idosa, que mudou o termo também da gente estar colocando, completou 20 anos, mas a gente, de 20 anos para cá, a gente vivenciou esse processo de envelhecimento com muito mais intensidade. E até colocar em prática tudo que está na lei, que é algo que realmente tem estudo, tem especialistas envolvidos, ainda requer uma sensibilização muito grande, né? Uma sensibilização muito forte em relação à atuação profissional. São Paulo, inclusive, tem um projeto, né? Cidades que envelhecem com idosos. A gente tem um programa nacional hoje, que né, é o Envelhecer nos Territórios. Isso, que é recém-lançado. Foi agora do governo federal, inclusive, né? Isso, exatamente. E a gente tem também a Cidade Amiga do Idoso. Amiga do Idoso, isso. Que isso foi em 2005, numa conferência mundial, falando sobre envelhecimento, que já acendeu a lanterna, porque mundialmente isso já era muito mais evidente, né? A gente ainda nem percebia tanto. O médico Dr. Alexandre Kalash é um dos médicos brasileiros que participou dessa convenção, que foi da ONU, teve pessoas de vários países envolvidos nessa construção desse documento, Cidade Amiga do Idoso. É como se fosse uma carta. Um guia, que você recebe um selo a partir de alguns pilares, né, que é a questão da segurança, ele fala sobre a participação social, e dentro desses pilares, né, dessa base que eles constroem, tem pré-requisitos para que a cidade vá realmente conquistando esses selos e consiga atender a todos os direcionamentos dessa estrutura da Cidade Amiga do Idoso. Então é uma cartilha com orientações baseada em estudos reais de ambientes, de locais, de países que já viveram o processo de envelhecimento, práticas que são saudáveis e que são amigas, né? Então é a partir desse segmento. Em 2017, Curitiba tinha uma ação, não sei se ainda hoje funciona, mas ele tinha um cartão do idoso, que é aquele cartão de transporte, identificação. Ele poderia estar colocando lá no semáforo para sinalizar que o temporizador daquele semáforo seria de uma forma diferenciada, porque o idoso também leva mais tempo para atravessar uma rua. Então essas ações pontuais
fazem a diferença nesse andar e nesse utilizar a cidade, por exemplo, né? Então é dentro dessa perspectiva que o guia vai estar trabalhando, né? E as cidades que vão recebendo o selo, elas passam por uma avaliação de uma comissão e tem toda uma cartilha para seguir para poder realmente, de fato, estar participando e contemplando esse selo, que é algo que vai dar notoriedade, é algo que vai trazer como diferencial, vai abrir também outras perspectivas em relação a investimentos federais, enfim, é algo que realmente faz a diferença, né? E é importante a gente estar atento ao que o que tem de bom, né? Para implementar também, né? Com certeza. Você falou de Curitiba, São Paulo, a nível de Nordeste, digamos assim, alguma cidade, algum município já tem esse selo? Não, por enquanto a gente dentro desse envelhecer no território, tem algumas cidades que eles vão estar Implementando ainda. Algumas ações. E assim, a gente, hoje agora, eu não consigo lembrar de nada direcionado, mas assim, o que é que a gente tem de direcionamento? A gente tem realmente os conselhos, que aí é a atuação do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais. É algo também interessante, né, de atuação, porque a partir dos conselhos a gente também vai dar voz a esses direitos, a essas necessidades, as fragilidades que estão acontecendo, né? A gente tem durante o ano várias campanhas relacionadas à violência, então esse aspecto de mobilização também é algo importante, porque a gente vai trazendo realmente quais são as fragilidades que muitas vezes estão ali ocultas, né, e que a sociedade civil não entende, não compreende ainda as fragilidades. Então, é nesse sentido. O Conselho de Arquitetura aqui do RN tem uma cadeira, inclusive, né, no Conselho da Pessoa Idosa. E você representa, né, os arquitetos, né, nesse conselho. Como é esse trabalho? Pois é, ele é um trabalho bem interessante, é algo que realmente requer estudo, dedicação, porque é algo novo, inovador, né? O CAL até então não tinha participado, Inclusive, eu acho que é o único conselho CAL, né, o único nacionalmente que tem uma cadeira, um assento, não é isso? Hoje dentro da perspectiva da sociedade civil, porque a gente tem órgãos estaduais e da sociedade civil representando as pessoas idosas, né? Realmente é algo inédito. Eu trago na fala e nas considerações sempre a questão da acessibilidade, porque é algo que está totalmente ligado à arquitetura, então é algo que na hora de um projeto de lei, na hora de uma ementa, na hora de uma consulta, a gente tem esse olhar e esse cuidado, porque realmente são várias frentes, né? Se a gente pensar saúde, educação, direito, e aí quando entra habitação, moradia, a arquitetura vai ter tudo a ver, né? E o crescimento das cidades também. Então, nesse segmento, a gente consegue contribuir, trazendo a participação do CAL bem efetiva nesse sentido, né? Contribuições e participação realmente para alertar a importância da acessibilidade, porque aí a acessibilidade vinculada à arquitetura entra como linha de frente, né? Para a gente poder realmente ter uma atuação mais interessante e importante, né? Dentro da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte, tem também o Longe Viver, não é isso? Isso, tem o Longe Viver e também tem o Instituto do Envelhecer, que também é na UFRN. Também São duas frentes, né? O Instituto do Envelhecer também é um órgão criado para esse direcionamento. O Longe Viver eu também faço parte desde 2017, que justamente na área da saúde coletiva, professora Vilani, foi aonde abriu portas para essa pesquisa, principalmente voltada para os idosos institucionalizados, que também é um outro segmento que precisa de cuidado, que precisa de orientação. A gente tem uma RDC que dá o direcionamento sobre a parte de infraestrutura, então muitas vezes essa instituição de longa permanência às vezes não precisa de um alvará, precisa de uma licença e não está adequada na parte física, que a RDC dá o direcionamento. Então a gente consegue também trazer esse olhar e essa orientação nesse segmento de infraestrutura que tem a ver com os cuidados, né? Na hora que a gente está na instituição de longa permanência, a gente tem um perfil de idoso que é ativo, que vai viver na coletividade, morando naquele espaço, ou seja, divide o espaço da moradia com outros colegas, outras pessoas, e também existem as pessoas que estão acamadas, que, né, convivem também, vivem na instituição de longa permanência. Então, requer essa linha de cuidados também. Então, veja aí que a gente está também trabalhando realmente aqueles dois pontos que eu trouxe inicialmente, né? Na verdade, assim, a pessoa que tiver, o arquiteto, né, que estiver assistindo a gente, eu acho que são muitas informações, né, mas eu queria que você
colocasse assim, como iniciou mesmo, digamos, a sua especialização. É necessário fazer cursos ou você foi realmente assim conversando e aprendendo mesmo com os projetos, né, no dia a dia? Existem especializações aqui no nosso estado? Como é que funciona para se alguém que está assistindo aí, algum profissional quiser também trabalhar nessa área? Pois é, eu já tive até a oportunidade de participar de bancas de TCC com esse perfil, né? Geralmente as pessoas me convidam já porque já sabem que eu tenho esse viés, esse direcionamento. A especialização de gerontologia também é um caminho, porque você vai se apropriar muito mais desse processo, entender dentro da área da saúde. A pós-graduação específica, hoje tem uma pós-graduação em gerontologia no Albert Einstein, que tem uma cadeira de arquitetura, que Flávia Ranieri é uma arquiteta que é atuante também na área, inclusive ela traz esse termo, né, geroarquitetura, que é a junção dessas duas ciências, digamos assim. E são cursos avulsos, digamos assim, voltado à acessibilidade, à atualização realmente, Vai se cursos mais capacitando mesmo, né, aos poucos, com vários cursos e buscando realmente no dia a dia mesmo, né, cada projeto é um aprendizado a mais. Pois é, a gente trabalha sempre na consulta, né, da 90-50, 90-50. que é algo que vai direcionando. É a base, digamos assim, para o projeto. Porque vai trabalhar todas as questões de acessibilidade, os desafios, principalmente com a mobilidade, né, relacionada à cadeirante. E aí, a partir dessas estruturas e desse pré-dimensionamento, a gente consegue avaliar e trabalhar de acordo com o perfil daquele grupo, né, daquelas pessoas idosas que estão ali utilizando o espaço. Então, assim, é algo apaixonante porque realmente você se envolve com a causa e aí a gente vai construindo realmente laços esse afetivos e vendo realmente a necessidade de transformar aquele espaço num espaço de mais qualidade para a vida, né, daquele idoso. Exatamente, aí trabalha a questão da iluminação, dos batentes, né, eliminar os batentes. Era isso que eu ia perguntar, quais são, assim, digamos assim, os pontos cruciais, os pontos mais importantes, né, que você, assim, adentrando, eu acho que faz logo uma análise, tem aquela conversa, né, com o idoso que vai morar ali naquele ambiente, se tratando de arquitetura residencial, sim, digamos assim, né? Mas quais são aqueles pontos que você já chegando ali naquela residência, já bate o olho, já vê que realmente são de necessidade imediata, digamos assim. Pois é, são as fragilidades, as né? Fragilidades. É interessante essa sua pergunta, geralmente as pessoas fazem esse questionamento, né? Por onde começar? Por onde começar? Porque realmente, às vezes, a gente também tem uma outra questão, que é a resistência à mudança, então entra aí também essa sensibilidade do profissional, porque muitas vezes ele não vai querer mudar. Culturalmente, a gente sempre tem no olhar aquela questão do tapete solto, né? Muitos deles já consideram adaptado quando colocam uma barra no banheiro, né? Isso já vem crescendo, isso é legal porque realmente a gente percebe que as pessoas, não, meu banheiro é acessível, tem barra. Só que a gente sabe que não é só uma barra, né? É todo um contexto, é entender aonde você dorme, qual é o percurso de onde você dorme para esse banheiro, se tem uma iluminação indireta, se tem um apoio, se tem um alarme, se você mora só e de repente passar mal, quem é que você vai estar acionando, como você vai estar acionando. Então, essas são coisas né, pontuais que a gente vai trazendo para esse idoso para orientar o idoso e o familiar. Mas assim, num olhar geral, é o tipo de maçaneta. Às vezes aquela maçaneta que é redondinha, ela não tem uma preensão interessante. Então, o tipo de maçaneta tipo alavanca, que você realmente, até com o cotovelo você abre essa porta, né? As torneiras também, no tipo alavanca. Então, assim, quando eu venho abordar e eu entro numa casa de uma família, eu venho sempre com esse discurso do facilitar, porque é algo que eu vou reformar, eu vou fazer uma manutenção, então eu preciso facilitar. Então, os tipos de acionamentos, eles são pontos que podem ser mudados individualmente e que é algo que realmente vai tornar muito mais prático esse acesso, essa manipulação, né, de portas, de bancadas, enfim, esse acionamento. O tipo de iluminação, se você realmente não gosta, né, de algo muito claro, mas tem a preocupação de colocar uma luzinha de aquela cabeceira ou no percurso, aquelas que a gente já compra prontinho e coloca até muitas vezes na tomada. Evitar os tapetes soltos, os tipos de puxadores também, né? Às vezes você tem um puxador, às vezes até usa o puxador para se apoiar, e o idoso, ele sempre tem uma tendência a se apoiar nos móveis. Então, esse cuidado também para o tipo de mesa, o tipo de cadeira, uma cadeira com braço também é interessante, porque você vai estar usando esse braço para apoio.
a fixação desses móveis muito leves não são interessantes. E assim, é até interessante, Lilian, às vezes a gente vem dentro de uma perspectiva do bebê, né, do nascer, de uma criança que vai se desenvolvendo, que vai se arrastando, tudo a gente vai adaptando e mudando em casa, né? Fecha as tomadas para poder proteger das tomadas, protege as quinas. E nesse processo de envelhecimento, que a pele vai ficando mais frágil, que o andar é mais arrastado muitas vezes, porque o pé não, né, você não tem a mesma mobilidade. Precisa também desse processo para a gente chegar lá e conseguir realmente utilizar aquele espaço efetivamente, com cuidado, né, com atenção. Então, assim, eu sei que muitas pessoas talvez se identifiquem porque já convivem com pessoas idosas e às vezes tem essa preocupação. E eu digo isso porque a nossa geração, muitas amigas e muitos colegas já vêm a mim falando dessa preocupação com os pais. Então, assim, ai, mas meu pai ele é muito ativo, mas ele é muito afoito, às vezes faz umas coisas que a gente fica com medo. É tão importante isso que você está falando. Então, assim, é um trabalho, Lilian, de formiguinha, é um trabalho de educação, é um trabalho que muitas vezes é doação nossa para realmente trabalhar esse olhar e essa educação realmente para o envelhecer. Ou seja, se eu protejo o meu espaço doméstico, eu tenho menos risco de queda, pelo menos nesse fator extrínseco, que é algo que está fora, né? Os outros fatores, que é o tipo do calçado, a quantidade de medicação que toma, as fragilidades da saúde, vão também gerar fatores que geram riscos. Mas o que a gente pode controlar deveria ser muito mais simples a gente trabalhar a prevenção, né? E como a gente tem essa cultura de não prevenir, dentro desse aspecto do que a gente vivencia como brasileiro, da falta de planejamento. Deixar acontecer, a necessidade chegar, né? Pois é, então aí isso fragiliza. Agora o que eu tenho visto é que até essas campanhas, né, eu acho que a atuação dos conselhos também tem trazido mais consciência até para, digamos assim, para o idoso mesmo. Essa questão que você colocou da barra, não, meu banheiro já tem barra. Né? E nós como arquitetos, a gente vivencia isso. Não, vou deixar já a porta do banheiro um pouco mais larga, né? Porque daqui a uns 10, 15, 20 anos, então as pessoas já têm essa consciência mesmo, né? E também, assim, como você colocou, assim, a gente tem tanto cuidado no quartinho do bebê, né? Então, por que não, né, ter esse cuidado também na nossa casa, nós mesmos que vamos envelhecer também, né? Com essas questões das barreiras, dos materiais, da iluminação, né, de adaptar aquele espaço também ali para aquele momento da vida que todos nós iremos chegar, né? Pois é, Lina, eu acho que é fundamental, porque você falou dos materiais, a especificação, a responsabilidade nossa como arquiteto, né, de estar escolhendo, né, qual é o piso que tem o coeficiente adequado que está dentro da norma. Então, são balizadores que o profissional arquiteto vai estar ali consultando. Vai estar buscando, e o cliente, né? cada vez mais a gente percebe que está aberto a isso. Né? O papel também do arquiteto, mesmo que não trabalhe exclusivamente com esse nicho de mercado, né? Que veja isso a longo prazo, né? Porque hoje em dia você não vai construir para estar sempre reformando, né? Então, se é uma casa que se tem um bom investimento, uma casa já que você, um apartamento que o cliente adquiriu, então você já pensar e já colocar, né, isso dentro do contemplado ali no projeto. Pois é. Projeto residencial arquitetônico, sempre ter cuidado, vai ter um outro pavimento, trazer como possibilidade um ambiente flexível, que de repente, uma necessidade, um espaço que possa inserir uma plataforma futuramente. Então, ter esse olhar futuro do que pode estar flexível ali, né? Ou seja, é uma sala de TV que de repente pode acomodar uma suíte ou um quarto de hóspedes, enfim, trazer esse olhar. Às vezes as pessoas têm alguma resistência. Ah, mas eu não quero pensar que eu vou ficar cadeirante, eu não quero pensar que eu vou levar uma queda. Mas aí entra o trabalho de desconstruir para a pessoa realmente ter o entendimento. Eu vou estar investindo, esse investimento é a longo prazo, né? É algo que realmente requer esse planejamento, esse cuidado. Como arquiteta projetista, a gente sabe que você tem atuado muito exatamente nesse nicho mais residencial, por isso que eu tenho perguntado, né, feito algumas perguntas mais direcionadas, mas vamos perguntar agora mais com relação à arquitetura comercial. Né? Como você tem analisado aí, você como especialista nisso, como estão as lojas, os shoppings, né? Estão sendo contemplados também esse cuidado com a pessoa idosa? Pois é, o que acontece muitas vezes é assim, a questão da acessibilidade é algo muito forte, né? Então, isso acaba ajudando de uma certa forma, porque largura de porta, o tipo de acionamento, é algo que realmente vai fazer a diferença. E assim, a arquitetura comercial ela tem um outro viés também, que é tudo que envolve iluminação, som, as texturas, cores, a intencionalidade daquele espaço relacionada ao estímulo à compra.
Então, o espaço comercial que tem um local para a pessoa sentar, que tem o cuidado de estar sempre com o banheiro bem sinalizado, porque uma pessoa idosa, ela utiliza muito mais um banheiro, né? Então, você trazer isso como um diferencial no seu espaço comercial, aquela poltrona quem vai estar esperando, aguardando um momento de compra, um balcão que ele é mais baixo, porque realmente vai servir ao cadeirante, mas também vai servir uma pessoa que tem uma baixa estatura. Então, assim, esse olhar da acessibilidade, ele é muito mais amplo e necessário, porque realmente você vai conseguir dar condições da pessoa usar aquele espaço sem correr o risco de quedas e poder ter apoio, né, nesse espaço de compra, por exemplo. Agora, para terminar, vamos lá, a vida como ela é, né? Trabalhar com esse nicho de mercado, vale a pena? Para o arquiteto, a gente conversa muito aqui, às vezes o arquiteto tenta ser muito generalista. E você, né, no decorrer quantos anos de formada? Há 20 anos de Eita, formada. estamos juntos. Né, no decorrer dessa sua caminhada, né, acabou se especializando mais nesse nicho, não que deixou de fazer, né, outras arquiteturas, mas vale a pena se especializar no nicho de mercado? É necessário, sabe, Lilian, porque assim, você tem uma gama de atuação muito ampla, né? A arquitetura ele é um curso apaixonante porque você acaba tendo várias frentes, né, de trabalho. E realmente especializar, você vai buscar o conhecimento, a atualização de uma forma mais direcionada, né? Então, assim, buscar arquitetura, atualização na área técnica da arquitetura, mas com um objetivo e com intencionalidade. Eu gosto de usar muito essa palavra da intencionalidade, ou seja, eu vou pensar o espaço, se chega para mim uma possibilidade, uma oportunidade de trabalho daquele ambiente que não está voltado diretamente para o idoso, mas indiretamente ele vai estar, né? Seja ele como um acompanhante, seja ele como uma pessoa que vai estar chegando ali secundariamente, e aí a gente precisa pensar a acessibilidade. Então, eu acho que a partir desse ponto é algo que a especialidade ela ajuda, porque você vai conseguir ser mais empático e ter um olhar mais direcionado. E a busca da atualização, a gente é inerente da nossa área, o tempo todo estudando, se atualizando, norma, legislação, enfim. E aí eu acredito que ajude nesse aspecto. E de você se posicionar realmente, de você estar nos espaços e ser reconhecida por aquele segmento que você representa, acaba sendo uma causa também, né? Então é algo que realmente faz a diferença e eu recomendo. Eu acho que a gente vê alguns profissionais envolvidos com quartos infantis, por que não trabalhar esse espaço sênior ou um espaço realmente para maturidade, se quiser chamar dessa forma, porque a gente tem muitas barreiras a quebrar, né? Nesse sentido, né, Lilian? Não sei se eu consegui responder tudo, realmente eu falo muito, né? E é isso, acho que a contribuição da especialização, ela vai tornar esse fazer e esse olhar muito mais empático, né, na hora que você escolhe um público, um segmento. Né? Márcia, foi maravilhosa essa conversa com você, né? Você trazer para a TV KRN, para quem está nos assistindo aí, sua experiência prática, tanto como profissional, como atuante também nesses conselhos, nesses grupos. Muitas pessoas às vezes não conhecem, né, esse trabalho que é feito por arquitetos também e que tão importante são para difundir aí com a sociedade, né, a necessidade de adaptação aí da arquitetura, dessa visão mais diferenciada. Coloca aqui o espaço, né, para você agradecer, né? Fique à vontade se quiser complementar com mais alguma informação. Bom, eu que agradeço, Lilian, a participação e a oportunidade de estar aqui falando para os colegas, né? Eu acho que é importante a gente ter essa troca e compartilhar, realmente faz parte. Quem precisar de ajuda e de algum auxílio também fico à disposição, porque eu acho que é interessante a gente trocar ideias. Fica o meu Instagram, né? Márcia Caldas Arquiteta, para quem quiser conhecer, tem vídeos, tem orientações. E é isso. Estou aqui para realmente auxiliar e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos e vocês que estão aí assistindo e acompanhando o TV KRN. Até o próximo Entre Linhas.